Deus te ama e Ele não pôs condição para nos amar. Eu vou te amar quando você for assim. Não, a Deus prova o seu amor por nós, que entregando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tem problema com pecado, o que tem problema com pecado somos nós, porque é Ele que nos afasta de Deus. Amém? Então, meu irmão, se você não está bem com Deus, você sabe que errou, que pisou feio na bola, se arrependa de verdade, não faça mais, entregue, desista do pecado, se converta ao Senhor, seu coração, e Ele vai sarar a sua vida. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e abandonar os seus maus caminhos, amém? Eu perdoarei e sararei. A igreja não precisa ser uma terra estéril, tendo um Deus que cura todas as coisas. Basta nos apenas mudarmos, basta apenas abrirmos o nosso coração. Boa noite a todos, estou vendo os rostos novos, visita, estou vendo o Diego, pastora Rita, tudo bem? Paz, os irmãos que estão nos visitando hoje, Fabrício está nos visitando hoje, né, Fabrício? Deus abençoe, Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício, e Rose, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Seu amor dura para sempre. Tudo que Deus quer é que nós, de verdade, devemos confiar nele em todo momento da nossa vida. Semana passada eu falei, era o nosso culto de ceia, eu quero continuar, porque isso é importante. Jesus, nós falamos das últimas palavras de Jesus. Que importante, né? Quando Ele morre, Ele ressuscita, fica 40 dias aqui na terra, e antes dele ser assunto ao céu, Ele traz algumas diretrizes para os seus discípulos. E as últimas palavras de alguém, como eu falei, né, sempre são muito importantes. São muito importantes. As considerações finais sempre são muito importantes. E as de Jesus foi a seguinte: olha, não afaste-se da cidade, ou permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam da promessa. A promessa se cumpra na sua vida. Então nós começamos a desenvolver um assunto a respeito de não desistir, de não sair até que Deus faça. Nós fazemos parte de uma geração, gente, que desiste muito fácil. Em tudo. Pessoas, a grande maioria começa uma faculdade, deixa pela metade. Casamentos então, começa o casamento no segundo, terceiro mês, está todo mundo desistindo, porque não sabe lidar com os conflitos, não sabe lidar com as adversidades. Em todos os momentos desiste do emprego, porque não foi bem, não me senti bem. Nós vivemos uma geração que desiste muito fácil. E parece que essa tendência mundana, ela tem migrado e infiltrado-se dentro do corpo de Cristo e atacando alguns irmãos muitas vezes. A palavra do Senhor sempre nos exorta a permanecer até o fim. Jesus falou em Lucas, capítulo 21, acho que é, versículo 19, Ele diz: olha, na vossa perseverança vocês vão ganhar a alma de vocês. Falando dos últimos dias, das tribulações que eu vim, das confusões, sabe, daquela guerra dos últimos dias, Ele disse: olha, vocês, é na perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês. E eu quero continuar falando sobre esse assunto, porque é muito importante e muito atual para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja irresistível. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de ministério. A igreja somos nós, eclésias, chamados para fora. Amém? A igreja somos nós. Nós estamos num templo,
mas nós somos a igreja. Então quando eu falar igreja, é você, ok? Uma igreja irresistível é uma igreja que não desiste. É uma igreja que permanece, independente das circunstâncias, ela acredita, ela espera e ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que também Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Todo mundo está aqui, acredita que Deus existe, mas nem todos acreditam que Ele pode recompensar. Às vezes pelo pecado, às vezes pelo estilo de vida que você vive, às vezes por muitas coisas, você não acredita. Mas é necessário acreditar em Deus e também que Ele é um Deus que recompensa todos aqueles que o buscam. É todo, gente, não há condição, nesse texto não é imposto nenhuma condição, como que você deve estar. Mas se você se aproximar de Deus, você precisa em primeiro lugar acreditar que Ele existe. E que também você não vai sair da mesma forma. De alguma forma Deus vai te abençoar. Talvez nem sempre vai dar aquilo que você quer. Nem sempre Deus dá aquilo que nós queremos, mas sempre Ele dá aquilo que nós precisamos. Amém? Ele sempre dá para nós aquilo que nós precisamos. É dessa forma que Deus quer que nós confiamos nele. Quando nós entramos na presença dele, talvez as respostas que você vai ter de Deus não vão ser aquelas que você quer ouvir, mas acredite, é o melhor de Deus para a sua vida. É o melhor de Deus para você. O não de Deus é muito bom. Nós temos dificuldade de lidar com o não. Quando Moisés subiu ao monte e Deus ali daria as leis que conduziria todo Israel e formaria todo Israel como nação, Moisés sobe ao monte, fica 40 dias ali para ouvir o que, gente? 10 vezes não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terá outro Deus diante de mim, e não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante. Só não. Mas o não de Deus é bom. E parece que nós temos dificuldade de, quando nós estamos diante de Deus, quando nós começamos a orar por alguém ou por alguma coisa, por nós mesmos, quando nós não temos os resultados imediatos que nós achamos que devemos ter, nós logo desistimos. E nós começamos a abandonar a Deus e permitir que outros sentimentos, que outras coisas venham roubar de nós a nossa vida cristã em Deus. A real é que você não pode desistir. Você não pode desistir. Os 2 primeiros capítulos de 2 Timóteo, Paulo fala, olha, exorto que tu reavives o dom que está em ti. Você não pode desistir. Você é um soldado, e nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa terra, mas antes vive para cumprir o desejo daquele qual alistou. Não é isso que fala nos 2 capítulos 1 e 2? É uma exortação a Timóteo para que ele não desista, para que ele não abandone o dom, para que ele não abandone o chamado, para que ele não deixe. Ele tinha pastoreado Efésios, e ele passou uma luta, irmão. Aquela cidade não era fraca. Ser pastor em Éfeso não era fácil, a ponto de trazer confusão no coração dele, a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever para ele, meu filho, você não pode desistir, você não pode abandonar a fé. Lembre-se, você é um homem de fé. Lembre-se que você foi chamado por Deus. Lembre-se que pessoas confirmaram o dom de Deus sobre a sua vida, e você está proibido de desistir. Você está numa guerra, você é um soldado. Em outras palavras, ele estava falando isso para Timóteo, porque ele não poderia desistir, ele não poderia abandonar a sua fé. E ao contrário, o Alex ainda ministrou ontem na rede de jovens, nós ministramos direto, quando Judas, na sua carta, ele escrevendo da salvação diligentemente, eu queria escrever sobre a salvação, ponto. Mas é necessário falar para vocês que nos últimos dias, vocês terão que batalhar pela vossa fé. Nós estamos no meio de uma geração, gente, que desiste, uma geração de pecados, uma geração que cada vez mais está se afastando de Deus.
E nós estamos proibidos de andar no curso desse mundo, de andar da mesma forma que esse mundo. Nós precisamos dar uma resposta diferente. Somos homens e mulheres que permanecem até que Deus cumpra. Falei que não importa se vai ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Importa que você esteja firme até a volta de Jesus. Jesus, falando de firmeza e da importância de orar no Evangelho de Lucas, ele pega uma figura de uma mulher e de um juiz iníquo, todo mundo conhece, a qual ela ficava persistindo, e no final desse texto Jesus falou: quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? É muito importante nós pensarmos como nós estamos seguindo a nossa fé. Nós somos o mesmo. Eu já sou convertido há 20 anos. E graças a Deus nós sempre procuramos permanecer no nosso primeiro amor. Não tem tempo ruim, de verdade. Tem guerra? Tem. Somos tentados a desistir? Somos, mas nós não podemos desistir. Por isso que em Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, ele fala: olha, eu venho sem demora, aguarde para que ninguém roube a tua coroa. Porque logo depois de Filadélfia vem uma Laodiceia, desgraçada, com um Cristo do lado de fora, achando que tem Deus na sua vida. Permaneça em Filadélfia. Não migre para a Laodiceia, uma igreja com Deus do lado de fora. Uma igreja que acha que tem alguma coisa, mas não tem nada. Permaneça em Filadélfia. Não saia dali. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua fé, a tua coroa. Muitas circunstâncias aparecerão no caminho para roubar e tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Mas olha para a pessoa do seu lado, que você está proibido de desistir. Você tem que permanecer. Eram essas palavras que Paulo usa nos primeiros capítulos de 2 Timóteo. Você tem um dom, você tem um chamado, você é uma igreja, você faz parte do propósito de Deus. Se você desistir, muitos irão se perder. Olha, rapaz, reaviva o dom de Deus que está em ti, não deixa que isso morra, permaneça. Ele fala: é verdade, é guerra. Então ele diz: você é como soldado, você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Hebreus capítulo 12 diz: e vocês que estão cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, agora façam algo, corram vocês também com perseverança a carreira que está proposta, deixando todo laço, todo embaraço e todo pecado que tenazmente vos rodeia, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Eu creio, de verdade, quando falo autor e consumador da nossa fé, é meu, tá? Eu creio que eu aceitei Jesus em 1997, certo ou 95? 95? Ai meu Deus, vai lá. Eu fui tomado pelo poder de Deus. Eu larguei todo o pecado, toda a minha vida antiga eu abandonei. O Senhor começou, o autor, Ele começou uma história de fé em mim. Eu creio que quando eu chegar aqui, seja na volta de Cristo, ou no dia da minha morte, quando tudo estiver consumado, Ele espera que eu esteja no mesmo nível de fé do meu primeiro amor. Por isso, lembra de ti onde o dia que caísse, e volta para o teu primeiro amor, para que ninguém tire de você a vossa luz. Hebreus capítulo 12 diz isso, e antes disso vem com Hebreus 11, coisa linda, falando dos heróis da fé, de como foram martirizados, de como foram cerrados ao meio, e tal. Você sabe por que esse texto de Hebreus 12 está aqui? Você sabe por que Hebreus 12 existe? E ele diz: olha, vocês têm uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são essa galera que suportou essas provações e permaneceu firme. Sabe por que ele está escrito Hebreus 12? Para nos lembrar que nós não podemos desistir, e não há desculpas para desistência no reino de Deus. Porque homens sofreram, passaram provações e venceram suas adversidades pela fé.
E Hebreus 12 está dizendo assim, ó, cara, tu não tens desculpa para desistir. Mas aconteceu isso, e Isaías foi cerrado no meio. Mas e Jeremias, que foi morto apedrejado. Não, Jeremias não, Ezequiel foi morto a pauladas. E os apóstolos martirizados. Hebreus 12 existe para mostrar para nós, igreja, que não há desculpa para pararmos a nossa fé. Por isso, olha, vocês estão cercados, não tem desculpa. Existe uma multidão de gente que venceu, e você diz, não pode vencer, por quê? Basta você permanecer firme em Deus, na santidade e na pureza, no amor e na comunhão com o corpo. É isso que Deus espera de uma igreja. Fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Deus tem, exercendo os dons do Espírito que Deus colocou em você, exercendo os dons ministeriais que Deus deu para você. Você está proibido, eu estou proibido, nós estamos proibidos de desistir, e não há desculpas para a desistência. Gálatas, capítulo 6. Versículo 9. O texto está dizendo que tudo aquilo que nós fizermos voltará para nós. Amém? Se semearmos na carne, colheremos na carne. Se semearmos no Espírito, colheremos no Espírito. Mas eu não quero me atentar nessas coisas, eu quero me atentar a algo que ele fala. Que é a primeira parte do versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não desista. Não desista daquilo que Deus falou para você. Não desista. Lute contra todas as realidades e circunstâncias. Lute com todas as tuas forças. Use a sua fé para apagar todos os dardos malignos de Satanás, que todos os dias vem dizendo, olha a circunstância, olha a situação do Brasil, olha a sua vida, olha o seu emprego, olha as suas finanças, olha a sua família. Lute pela fé. Homens venceram, gerações de homens venceram e se tornaram testemunhas que é possível sim permanecer até o fim. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gente, lute contra essa desgraça. Hoje eu não estou bem, então eu não oro. Gente, não há condição para buscar a Deus, não há condição para ler a Bíblia. Se eu estou bem, eu posso ler a Bíblia, se eu estou mal, eu leio. Não! Devemos parar com essa palhaçada e deixar de ser criança e se tornarmos homens, discípulos maduros, entendendo que as provações nos levarão para um nível maior em Deus. E que se você desistir, você está jogando fora a oportunidade de um dia entrar pelos portais celestiais e morar com Cristo por resto da sua vida. Porque na vossa perseverança, vocês ganharão a vossa alma. Não desista. Não desista dos seus familiares, não desista das pessoas. Se você ainda tem um espinho na carne, tem guerra, não desista. Se não passar nessa terra, um dia na glória vai passar. Lute, fique firme. Permaneça. O mundo está desistindo. E o dia que eles encontraram uma turma que não desiste, achei. Então a ardente expectativa da criação vai ser suprida. Achamos uma geração que não desiste. Roma fervendo, imperadores matando cristãos a rodo. E quanto mais eles matavam, mais cristãos surgiam, mais pessoas nas arenas. O que esses caras têm? Que esse Deus, quem é esse Jesus que é maior que é maior que Júpiter, que é maior que Marte, que é maior que Saturno? Os seus deuses eram planetas para os romanos. Que é maior que Zeus, que Hera, que Atenas, que Vênus. Nós não queremos mais esse Deus, nós queremos esse Jesus. Se esses caras estão morrendo por Ele, é porque vale a pena morrer por Ele. Se eles não estão desistindo nesse momento, estão sendo queimados, estão vendo seus filhos sendo comidos por leões, ursos, touros,
Tem alguma coisa de boa nesse Jesus e eu preciso ter. E diz que multidões, se você ler o livro dos mártires do Coliseu, você vai ver pessoas desciam do Coliseu aceitando a Jesus e sendo mortas na hora, alcançando a recompensa, porque não podemos desistir. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu estou cansado de orar, Deus não responde. Eu estou cansado de ser bom. Quanto mais eu sou bom, mais as pessoas são ruins comigo. Não se canse de ser bom. Quem falou que você vai ser bom e as pessoas vão ser bom com você? Quem foi que falou? Onde está escrito? Mas diz que Deus vai ser bom para você. Deus vai ser benevolente com você. Sabe qual é o nosso problema? Nós esperamos muita recompensa nessa terra, sendo que Jesus, a maioria das recompensas que Jesus cita, elas são nos céus, e bem poucas na terra. Sim, seremos recompensados na terra. Ele fala para os discípulos: olha, vocês receberão 100 vezes mais ainda nessa vida. Há uma recompensa para cá, mas existe uma recompensa maior nos céus, e eterna, não transitória. Um carro, 5 anos é 2 palitos, já passou de moda, já tem outro no lugar mais bonito. Uma casa, um imóvel, tudo passa, mas a palavra de Deus dura para sempre. Modas, tendências, costumes, jeitos, eles passam e passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Deus é um Deus de aliança, e tudo que Ele fez com você a respeito de aliança e impacto, Ele está na aliança, Ele não desistiu. Hebreus 12 está ali para dizer e denunciar que não há desculpas para desistirmos. Podemos chorar, podemos ficar um dia triste, podemos, mas não devemos ficar nesse lugar por muito tempo. Não fique nesses lugares por muito tempo. Deus é bom e seu amor dura para sempre. Olhe para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o galardoador de todas as coisas. Ai, meu Pai. 1 Pedro 1,13. Pedro, ela é uma exortação, gente, fenomenal aos cristãos que estavam começando a entrar na era da perseguição. 1 e 2 Pedro. E Pedro exorta muito. Se você ler em casa e fizer uma devocional, fizer um estudo sobre essas epístolas, como nós os cristãos não podemos abandonar a nossa fé ou deixar. Portanto, preste atenção. Portanto, cingi o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios, amém? Sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Diga, esperar inteiramente, não é pela metade, é por inteiro, não é com concessões, é por inteiro. Como que a gente deve esperar em Deus? Inteiro, inteiramente, na graça, que é revelada através de Jesus, que um dia Ele voltará, nos levará com Ele, entraremos na Nova Jerusalém, na cidade santa pelas portas, participaremos das bodas do Cordeiro, e ali viveremos felizes para sempre, e se algum de nós entrar com alguma lágrima nos olhos, Ele enxugará, e se tiver qualquer doente, Ele curará. Esse é o esperar inteiramente na graça do Senhor, que é revelada em Jesus Cristo. Então ele começa a dizer, olha, e vocês não devem voltar às práticas antigas que vocês tinham antes no mundo, ou outras tradições do versículo abaixo, não amoldeis, ou seja, não seja mais aquela pessoa inconstante,
vamos generalizar, mas como nós estamos falando de persistência, não seja mais aquela pessoa inconstante, aquela pessoa que desiste, aquela pessoa que desanima fácil. Não seja como aquela pessoa de antigamente. Agora você é uma nova criatura. Se você um dia foi desistente, se um dia você foi depressivo, se um dia você foi alguma coisa, agora você não é mais, em Cristo Jesus. E pela fé você pode viver essa revelação de Cristo na sua vida. Então ele está dizendo, vocês não devem mais voltar. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, vocês devem se tornar santo como ele é santo. Se tem alguém que você deve ser parecido, não é como você era antigamente, mas você deve ser parecido com Deus. A exortação é essa. Vocês não devem mais se moldar como vocês eram antes. Pecadores, sei lá o que você viveu, quem você era. Ele está dizendo, você não deve voltar mais para lá, mas você deve avançar. E avançar quer dizer, você deve se tornar santo como Deus é santo. Você deve ser parecido como Ele. É isso que Pedro está, é uma exortação a esperarmos na graça. Não se desesperar, não se apavorar. Quando as coisas perdem um sentido, permaneça em Deus. Fique quieto, descanse no Senhor, espere nele. Espere. Deus ama perseverantes. Deus, Ele é atraído por pessoas que perseveram, que não desistem. Ele mesmo diz que nós não somos aquele que desiste, e todo aquele que voltar para trás, minha alma não terá prazer neles. Hebreus capítulo 10. Pelo contrário, ele diz, nós devemos perseverar, porque na nossa perseverança veremos a recompensa. Ele diz, vocês não devem deixar de ir à igreja, capítulo 10, não deixem de congregar, não deixem de estar junto no corpo, permaneçam, lembre-se que um dia vocês foram salvos. Se hoje vocês estão passando por tribulação, vocês não devem desistir. Eu estou contextualizando esse texto de Hebreus 10 todinho, mas vocês devem permanecer firmes. O meu justo viverá pela fé. Vocês terão a recompensa, mas se você desistir, eu não terei prazer em você. Meu irmão, nós, a igreja desses dias, temos a oportunidade em Deus de ver a glória de Deus se manifestar. Há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus se tornaram testemunhos, mártires, morreram para si mesmos, largaram sua vida e viveram para Cristo. Na nossa jornada cristã, muitas vezes vamos precisar de ajuda. Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 17 conta a história de uma guerra. Todos nós, a grande maioria, bons leitores de Bíblia, sabemos. Conta a história de uma guerra, que Moisés sobe no monte e levanta as mãos, e ele fica ali com as mãos levantadas por um bom tempo, e diz que as suas mãos estavam se cansando. Então, eles pegaram uma pedra, botaram, ele se sentou. Você tem descanso em Cristo, a nossa rocha. Amém? Você pode descansar sim em Jesus. E ele recebeu ajuda de amigos. 2 homens, cada um seguraram as suas mãos, até que a guerra acabasse. Na nossa jornada, gente, ninguém vence uma guerra sozinho. Na nossa jornada nós vamos precisar de pessoas que oram junto com a gente, pessoas que nos amam, pessoas que não nos deixam desistir, mas elas conseguem ver o melhor de nós, elas conseguem olhar para dentro de nós, extrair o melhor de nós. Moisés estava ali, a guerra estava acontecendo, e nós vimos 2 coisas maravilhosas. Ele pôde se sentar sobre uma pedra, e a pedra fala de Cristo, fala da nossa rocha eterna, e nós sempre vamos ter descanso em Deus, até mesmo nas guerras. Para aqueles que conhecem a Deus, o coração de Deus, até mesmo nas guerras, há um lugar de descanso. E pessoas o ajudaram, até que a guerra acabasse. Não tente vencer tudo sozinho quando você não consegue. Busque ajuda de pessoas que têm o Espírito de Cristo nelas. Pessoas que têm o entendimento de Jesus.
que têm o amor de Jesus, pessoas que vão poder te ajudar, pessoas que não vão querer saber com detalhes do que você fez, mas pessoas que vão dizer: meu querido, eu não sei o que tu fizesse, nem me interessa muitas vezes, mas uma coisa eu quero fazer, eu quero te ajudar a vencer. Você pode contar com a ajuda de pessoas. Há descanso nas guerras, e a amizade verdadeira nos fortalece nesses momentos. Você não pode desistir, você não pode abandonar. Eu vejo história de pessoas que estão há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, e de repente deixam Cristo, deixam seu casamento, deixam seus ministérios, abandonam tudo. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Se nós olharmos a Bíblia, há uma grande preocupação de Deus conosco, porque Ele conhece a nossa natureza. Parece ser do ser humano, né? Não permanecer muito tempo, né? Parece ser dessa natureza caída que herdamos. Infelizmente, graças a Deus que nós temos uma natureza divina que combate contra essa natureza, né? Não é verdade? Gálatas 5, que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito, para que ambos não façam o que querem. É porque só na força humana, gente, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Com o Espírito Santo nós podemos chegar. E é por isso que nós temos muitas vezes a vontade de desistir. O Espírito Santo: você não pode desistir. Daí o Espírito Santo vem e inspira alguém a pregar, ou inspira alguém nas canções, e aquilo te confronta, aquilo diz: você não pode ficar nesse lugar de desistência, você precisa sair daí. Lembre-se que você foi chamado por Deus. Lembre-se que você não pode voltar mais para o pecado, você não pode mais se tornar aquela pessoa que você era antes, mas você precisa se tornar como Jesus. 1 Pedro. A ideia principal de Deus é fazer cada um de nós parecidos com Jesus. Você sabia? Parecidinhos com Jesus. Meu irmão, guerras vamos ter, provações nessa jornada nós vamos ter, mas nós sempre podemos contar com uma rocha onde nós podemos descansar, e sempre podemos contar com pessoas que nos amam de verdade, que vão poder nos segurar nesse momento, sustentar, nos suportar. A palavra suportar não é de suportar, tem que suportar ele, não, é de dar suporte, segurar. Você está proibido de desistir, e você está proibido de mudar o seu estilo de vida. Não você mais, seja como Deus te chamou para ser. Lembre-se do seu primeiro amor, lembre-se como você era, lembre-se onde você caiu e volta para aquele lugar. Volta para aquele lugar. Eu evangelizava, hoje não evangelizo mais. Volta a evangelizar, porque o autor quer isso consumado. Eu adorava, eu cantava, eu sei lá qual era o teu ministério, que Deus acendeu dentro de você. Volte com entendimento, mas volte, porque o autor também é o consumador. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o mais importante não é quando começamos, mas como nós vamos terminar. Isso de fato é o que vai contar. Eclesiastes fala isso, não sei o endereço, mas fala que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Então não é muitas vezes como começamos, mas como nós vamos terminar. Muitas vezes nós começamos cheio de fogo, cheio de fé, cheio de paixão, e como que nós estamos terminando hoje? Como você se encontra hoje? Como que você se encontra? Eu sempre faço isso, uma retrospectiva. Eu volto lá onde eu comecei.
Sempre, 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 sempre. Eu volto onde eu comecei. E eu faço uma análise. Eu continuo ali. Porque é ali que Deus me quer. Ele plantou uma fé viva dentro do nosso coração. E um dia, quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar firmes nessa fé. Se eu era evangelista, eu comecei, sou um evangelista. Deus quer, quando Ele vir me buscar, que eu esteja ainda evangelizando, sendo fiel à palavra dEle na minha vida. Você está proibido de desistir. A Bíblia tira todas as desculpas em Hebreus 12 para a desistência. Nós estamos proibidos de desistir, porque há uma geração, uma expectativa. E quando encontrar homens e mulheres que não desistem, pá. John Fox, no seu livro dos Mártires, ele conta na era da Idade Média, quando a praga, a peste negra, dizimou metade da Europa. Diz que um dos escritores, assustado do seu terraço, ele apavorado, não entendia os cristãos. Todo mundo estava escondido, o clero papal, todos escondidos, com medo. E cristãos ajudando os outros na rua, pegando, sepultando seus mortos, queimando os corpos, sendo contaminados e morrendo também. E aquilo acendeu a chama. Como que esses cristãos podem ser assim? Porque aqueles que aceitaram Jesus, se morrer é lucro, se ficar nessa terra também é bom, mas o que importa é fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus para a sua vida. Nós estamos no meio de uma geração de desistências. Todo mundo está desistindo. As pessoas estão desistindo de tudo. Estão deixando as coisas pela metade. Nós temos que ir até o fim. Aquele que for fiel até o fim alcançará a coroa da vida. Não aqueles que foram pela metade, é aqueles que vão até o fim. Não seja como Terá, que achou um lugar de conforto e construiu ali a sua tenda, e ali fez a sua horta e ficou ali, morreu ali. Mas seja como Abraão, que saiu do meio da sua parentela e seguiu rumo às promessas de Deus para a sua vida. Deus está falando comigo e com você. Por favor, nós precisamos despertar. Existe uma geração de homens e mulheres parando no meio do caminho, desistindo, não tendo mais o que viver, e isso está migrando muitas vezes para dentro do coração da noiva de Cristo. Não desista, lute até o fim. Você vai vencer. Deus é fiel, Ele não vai deixar você sem resposta. Apesar que muitas vezes parece que quando mais eu permaneço na promessa, mais coisas vêm. Eu me lembro de Abraão. Deus falou: eu vou fazer uma aliança, eu vou transformar a sua vida, você não vai ser mais o mesmo. Parte uma rola, parte uma novilha, e eu vou fazer uma aliança com você. Densas trevas, escuridão, pavor e aves de rapina foram o que vieram. Me disse, se ele tivesse desistido naquela hora, veio um sono físico, era um sono físico, e ele ficou enxotando aquelas aves de rapina, e diz que veio o pavor. Mas é nesse momento que o fogo de Deus passa, fazendo com nós uma aliança eterna. Você entende? Que nesses momentos é que nós não podemos desistir de ser igreja, de ser filhos de Deus, de ser ministros do Senhor. Permaneça no Senhor, permaneça na promessa do Senhor, não desista, não há desculpas, não tem desculpas para desistir. Lembre-se sempre que Hebreus 12 está ali para dizer: você não tem desculpa para desistir. Luta pela fé. Filipenses capítulo 1, você não precisa abrir, versículo 27, ou se você quiser abrir. O que é mais importante é que portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer eu veja vocês ou não, quer esteja ausente ou presente, eu saiba que vocês estão firmes no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, não depende se tem alguém te olhando, eu, o teu líder, o pastor, estou te olhando, quer eu esteja junto ou não,
Mas uma coisa eu quero saber de vocês, é saber que vocês estão firmes na fé, combatendo pelo Evangelho de Cristo. É guerra, irmão. É guerra. E é guerra, e nós estamos proibidos de retroceder. A armadura de Efésios não tem nada para as costas. Não há proteção para covardes. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Aquele que desistir, a minha alma não tem prazer nele. Avance, avance. Está difícil, peça ajuda. Sempre um lugar de descanso em meio às guerras. Amém? Coisa arada, né? Coisa arada, né, irmãos? Mas Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Nas últimas 3 semanas, assim, Deus tem ministrado muito a minha vida sobre esses textos, sobre esses assuntos tão importantes e tão atuais para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é fora de meta, de moda, pregar sobre perseverança, sobre ficar firme. Parece que isso se tornou fora de moda, né? Não faz mais parte, mas essas coisas são as mais importantes, são fundamentos da fé cristã. As coisas terrenas passam. Nós vimos uma multidão de pessoas vindo para as igrejas em busca de coisas dessa terra. Certo, Senhor, olha, meu Deus, eles não estão entendendo. O que eu vim dar para eles é eterno, é de mais valor. Não pode ser roubado, não pode ser tirado e não estraga. Busque aquilo que é eterno. Busque o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, não se preocupe, não fique ansioso por aquilo que você há de comer e de vestir. Deus tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado de tudo, é verdade. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Estão bem? Respire aí. Depois de uma palavra dessa, antes, meu Deus, pastor. É porque Deus não quer que você desista. É porque o Espírito Santo não quer que você desfaleça na sua fé. Mas creia, você é de Deus, você é chamado, Ele tem uma aliança com você. Ele se comprometeu 100% com você. Eu não te abandonarei e nem te deixarei. Ele fez questão de gravar o meu nome, o seu nome, na palma da mão dele. Constantemente estamos na lembrança dele. Ele se lembra de mim, de você. O nosso Deus se lembra de nós, mesmo quando o nosso coração está dizendo, Ele não se lembra mais de mim. E eu cito as palavras de Jeremias: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e incuráveis são suas feridas. Creia, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama, e você pode contar com Ele em todo momento. Ele é aquela rocha de descanso lá em Êxodo 17, que Moisés teve quando estava cansado e se assentou, para que a guerra continuasse. Ele é aquela rocha, e você tem irmãos que Deus tem colocado do seu lado, aí segurando suas mãos, para que você não baixe suas mãos. Amém? Meu Deus, feche seus olhos. Permita que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, venha sobre a sua vida e te encha. E sopre sobre essas palavras. E faça com que elas cresçam
Deixa Ele tocar essas palavras, essas sementes que já foram lançadas. Espírito Santo de Deus, permita que Ele venha como águas e regue essas sementes tão maravilhosas. Irmãos, como pastor eu sou limitado, mas o Espírito Santo é ilimitado na ministração. Ele é o melhor ministrador